Salve, salve, galerinha! Salve, salve, meu povo! Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Tudo de bom para todos vocês que estão chegando aqui no canal Mais História com o professor Paulo Teles. E para quem está chegando agora, esse canal ele é um canal dedicado para a resolução de questões de provas de vestibular. Aqui você vai encontrar resoluções de diferentes ângulos, com diferentes abordagens, tá? Vamos trabalhar aqui estratégias de resolução de questões. Na oportunidade de hoje, nós vamos resolver a questão de número 84, que trata sobre o Bio-Aberdeen, uma temática que envolve Segundo Reinado e também a Inglaterra. Bom, vamos dar uma olhadinha na questão, sem mais enrolações, e a questão traz um texto que diz o seguinte: durante os anos de 1854 e 1855, o governo brasileiro, por meio de sua representação diplomática em Londres e os livres cambistas ingleses, nas colunas do Daily News e na Câmara dos Comuns, aumentaram a pressão pela revogação da lei Aberdeen. O governo britânico, entretanto, ainda receava que, sem um tratado anglo-brasileiro satisfatório para substituí-la, não haveria nada que impedisse os brasileiros de um dia voltarem aos seus velhos hábitos. Aí você vai ver a referência trata da abolição do comércio brasileiro de escravos. Para quem não conhece a lei do Bio-Aberdeen, ela foi uma lei que determinava o aprisionamento de qualquer navio que transportasse escravizados em águas internacionais, e isso, é claro, afetava diretamente o Brasil. Tá? Vamos dar uma olhadinha nas alternativas. As tensões diplomáticas expressas no texto indicam o interesse britânico em... E aí ele dá as alternativas. Bom, antes de começar a resolver a questão, vamos dar uma paginada aí no conteúdo, vamos dar uma lembrada do que se trata de fato o Bio-Aberdeen. Como vocês sabem, a questão do tráfico de escravizados no Brasil marcou, né, a nossa trajetória histórica, e ela foi extremamente complexa para que se encerrasse, né? Não foram apenas fatores internos que provocaram o fim da escravidão no Brasil, nós também tivemos fatores externos, eventualmente nós podemos explicar de forma mais aprofundada como de fato a escravidão acabou. Mas o tópico aqui em específico é o tópico que se relaciona com o Bio-Aberdeen. A gente sabe que a Inglaterra ela tem um papel muito forte nas pressões que foram realizadas para o fim do tráfico negreiro e, consequentemente, para o fim da escravidão. Por exemplo, vamos dar uma olhadinha aqui nesse texto que eu separei para vocês. Além das considerações de ordem moral, a Grã-Bretanha tinha fortes razões econômicas para adotar tal política. Privados os plantadores de açúcar das Antilhas Britânicas do seu suprimento regular de mão de obra barata, era importante que os seus rivais, principalmente os de Cuba e do Brasil, que já gozavam de muitas outras vantagens sobre eles, ficassem colocados no mesmo pé, pelo menos nesse ponto. E se o continente africano ia ser transformado num mercado para produtos manufaturados e numa grande fonte de matérias-primas, além de ser, entre aspas, civilizado e cristianizado, como muitos na Grã-Bretanha esperavam, era essencial que se fizessem todos os esforços para precipitar a total destruição do tráfico, né, nesse caso negreiro. E aí tem algumas informações que talvez os alunos não sabem, né? É bem verdade que nós tivemos muitas pressões para a escravidão acabar, né, na América. Né? Essas pressões, muitas delas vieram da Europa, especialmente da Inglaterra. No entanto, o que pouca gente sabe é que a Inglaterra ela não foi movida apenas por questões filantrópicas ou morais. Havia também interesses econômicos muito fortes. Ocorre que em 1807 foi aprovado no Parlamento Britânico a proibição do tráfico de escravizados e, consequentemente, a proibição da comercialização deles nas Antilhas Britânicas, o que prejudicava os produtores de açúcar ingleses nessa região. Afinal de contas, sem a mão de obra barata escravocrata, seria impossível para eles competir com a plantação de açúcar no Brasil e em Cuba. Então a Inglaterra acaba adotando isso como política de Estado, não só por questões filantrópicas, mas também por questões econômicas para beneficiar os seus plantadores de cana. E aí, já em 1810, ainda quando Portugal ainda dominava o Brasil, há pressões para que o tráfico negreiro fosse extinto, fosse acabado.
Pressões essas que foram levadas ali de maneira bem em banho-maria, né, por assim dizer. O Brasil, primeiramente Portugal, depois o Brasil, não tinha interesse nenhum de acabar com o tráfico de escravizados, afinal de contas era uma fonte lucrativa para os negócios brasileiros e também para o cultivo de cana. E aí, algumas leis foram criadas no intuito de adiar o inadiável, né? A Inglaterra pressionava o Brasil e o Brasil tentava mostrar de algum modo que tinha interesse em acabar com o tráfico, mas essas leis ficavam restritas no papel. Eu separei duas leis aqui para vocês. Uma foi a Convenção de 1826, né? No primeiro artigo definia que o Brasil teria um prazo de até 3 anos para acabar com o tráfico, e depois nós temos a Lei Feijó, de 1831, que determinava que o Brasil não proibia mais, o Brasil não aceitaria mais, não permitiria a entrada de africanos no nosso país. Ocorre, meus caros, que só para você ter uma noção de como essa lei e nada foi a mesma coisa, é que só no ano de 1837 entraram no Rio de Janeiro e em São Paulo cerca de 46 mil africanos escravizados, o que mostra que de fato não havia interesses nenhum por parte das autoridades brasileiras para acabar com o tráfico. Então, diante desse cenário, o que é que a Inglaterra faz, né? A Inglaterra, que já estava incomodada com a ineficiência dessas leis e também estava incomodada com a tarifa Alves Branco, que foi aprovada em 1844. E que tarifa foi essa? Era uma tarifa que aumentava a tributação sobre produtos ingleses. Então, a Inglaterra, se sentindo comercialmente prejudicada, não só pela manutenção do tráfico de escravizados, como também pela tarifa Alves Branco, resolveu radicalizar. E aí, em 1845, a Inglaterra decretou que qualquer navio encontrado em águas internacionais seria aprisionado, o navio seria apreendido e a carga seria tomada. A carga, nesse caso, os africanos escravizados, o que traria um prejuízo muito grande para os traficantes daquela época. Da minha parte, dane-se eles, né? Eles que se danem. Traficante de escravizado não pode ser uma boa pessoa. De toda sorte, essas pressões deram finalmente resultado, e aí em 1850 nós temos a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico internacional de escravizados. O tráfico interno ainda vai continuar, nós vamos perceber uma comercialização de africanos entre as províncias brasileiras, né, e também de escravizados brasileiros entre as províncias, de tal sorte que foi necessário criar a Lei Nabuco de Araújo de 1854. Eu sei, são muitas leis, mas o ponto importante que você perceba aqui é que há uma pressão por parte do Estado britânico para acabar com o tráfico de escravizados. Pressão essa que está expressa no texto. Ele deixa bem claro aqui no texto que as próprias autoridades inglesas não se sentiam seguras em revogar o Bill Aberdeen, apesar dos pedidos das autoridades brasileiras, porque estão escaldados, né? O Brasil demorou muito, enrolou muito para poder acabar com esse tráfico, eles não querem correr esse risco novamente. E aí, diante do que a gente já entende do texto e do conteúdo, é bom lembrar que a prova do Enem ela é conteudista, mas não é conceitual. Ela não vai te perguntar o que foi o Bill Aberdeen, ela parte do princípio que você já sabe, ela vai te dar um texto e vai querer que você habilite algumas habilidades, né? Que você recrute algumas habilidades, como, por exemplo, que você consiga identificar, observar, comparar, analisar, relacionar. Tá? E aí é que você vai para o comando da questão, que é esse aqui, ó. As tensões diplomáticas expressas no texto indicam o interesse britânico em. Perceba, qual é o verbo operatório, qual é o verbo, né, que produz, né? Ele quer saber o que as tensões indicam. Tá? O que as tensões expressas no texto indicam? O que é que pode ser indicado pelas tensões? Então, ele está te exigindo aqui a habilidade de identificar. Você precisa ter a habilidade de identificar quais tensões estão expressas no texto. Então, há ali uma indicação de estabelecer uma jurisdição conciliadora, de fazer uma conciliação. Não, não há, pelo contrário. Observe que as tensões que estão expressas ali não é por causa de uma conciliação, mas é por causa de uma proibição, não é verdade? Então, esse aqui é um erro de contradição.
Quem está chegando agora no canal, eu costumo dizer que a prova do Enem ela possui 4 tipos de erros. Esses 4 tipos de erros não estarão expressos necessariamente em todas as questões, mas você vai encontrar alguns deles, né? Vamos aos tipos de erros. Contradição, tá? Quando o item diz o oposto do que está expresso. Extrapolação, que é quando o item cobra alguma coisa que vai além daquilo que foi posto no texto. Simplificação, que geralmente são itens que aparecem com termos do tipo apenas, somente, quando ele reduz o problema a uma coisa muito simples. E o último erro é maçã podre, que é quando o item está todo bonitinho, todo lindo, mas uma palavrinha só acaba tornando ele equivocado. Então, é o pior tipo de erro que podemos encontrar. Fiquem atentos a isso. Vamos olhar os outros itens. Compartilhar negócios marítimos. Contradição também. Ela não quer compartilhar negócios marítimos, ela quer proibir. Então, aqui é um erro de contradição. Fomentar políticas higienistas. Extrapolação. Não há nada relacionado à higiene social, do darwinismo social, do racismo que havia naquela época, que até existia, mas não está expresso no texto. Então, aqui você tem um erro de extrapolação. Então, manter proibição comercial, essa é a resposta. As tensões indicam exatamente o fato da manutenção da proibição comercial, da manutenção da proibição do tráfico de escravizados. Essa é a resposta correta. E a letra E, promover um negócio familiar, não tem nada de familiar, um negócio empresarial muito lucrativo, e daí as tensões tão grandes. Então, também é um erro de contradição. Portanto, meus caros, é isso. Espero que vocês tenham gostado da resolução. Curtam, compartilhem, sigam, se inscrevem no canal e nós estamos aqui mais uma vez resolvendo questões do Enem no canal Mais História com Paulo Telles. Forte abraço e a gente se vê por aí. Tchau, tchau.